Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição, começa agora. Veja o que é notícia nesta segunda-feira, 6 de junho. Henrique Rodrigues Cassiano, o Buiú, vai a júri popular pelo assassinato da jovem Mariângela Lima de Moraes em agosto do ano passado, no litoral de São Paulo. A vítima teve o corpo queimado. Empresário votuporanguense é homenageado com um busto na avenida que também leva o nome dele. Hoje, Nasser Marão, um dos empresários mais influentes da cidade, completaria 100 anos. E no futebol, o CAV vence o primeiro jogo do Campeonato Paulista Sub-20. Jogando em casa, a equipe alvinegra fez 3-0 no oeste de Itápolis. Guilherme Índio foi o nome da partida. O TVU Jornal já está no ar. A Justiça da Comarca de Santos definiu que João Henrique Rodrigues Cassiano, conhecido como Buiú, vai a júri popular pelo assassinato da jovem Mariângela Lima de Moraes. Ela foi morta em agosto do ano passado no litoral paulista. A vítima teve o corpo queimado por Buiú, então namorado dela, e morreu dias depois. Buiú será julgado por homicídio qualificado e deve permanecer preso até a data do julgamento. Ele também responde por outro assassinato na quinta vara aqui do Fórum de Votuporanga. Em 2014, ele esfaqueou e jogou do segundo andar de um prédio a jovem Aline Barbosa, que também teve um relacionamento com ele. E um homem de 35 anos morreu depois de bater uma moto contra um poste no residencial Noroeste. O acidente aconteceu por volta das 8 da noite de sábado na Avenida José Campos Lário, próxima à rotatória do Residencial Noroeste. O motociclista, identificado por André Luiz Federici, de 35 anos, bateu forte contra um poste. Segundo informações, ele perdeu o controle ao passar por uma curva e não conseguiu evitar a colisão. A vítima caiu ao solo com lesões gravíssimas na cabeça e, apesar da presença do SAMU no local, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A Polícia Militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e as causas da batida serão investigadas. André Luiz Federici foi enterrado ontem à tarde aqui em Votuporanga. E um outro grave acidente de trânsito foi registrado ontem à noite na região norte da cidade. Uma motocicleta bateu em cheio na traseira de um carro. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da noite deste domingo. Uma das vítimas, um homem de 45 anos, chegou a ficar desacordado e sofreu fratura exposta em joelho após colidir a motocicleta que conduzia contra a traseira de um automóvel em frente a um supermercado na Avenida Emílio Arroio Hernandes. O carro teria diminuído a velocidade por conta do semáforo quando aconteceu o acidente. O homem foi socorrido e levado pela unidade de suporte avançado do SAMU para a Santa Casa. Uma mulher de 47 anos que estava como passageira da moto sofreu ferimentos mais leves e foi atendida na UPA. As causas do acidente serão apuradas. A passageira da moto de 47 anos foi atendida e liberada. O homem de 45 anos passou por uma cirurgia e continua internado. E agora as notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista. Yasmin Gutierrez traz o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas ontem na rodovia Washington Luiz, no trecho próximo a Catanduva. Segundo a polícia, ao revistar o carro em que eles estavam, foram encontrados 11 tijolos com pasta base de cocaína em um fundo falso. Um homem de 33 anos foi preso ontem por furto no centro de Birigui. Segundo a polícia, o suspeito tentava furtar o monitor de um computador em um escritório de advocacia. Quando viu os policiais, tentou fugir pelo telhado de uma casa, mas se desequilibrou e caiu. Depois de receber atendimento no pronto-socorro da cidade, ele prestou depoimento e foi preso em flagrante por furto.
Ainda em Birigui, o gerente de uma fábrica de calçados de 38 anos foi assassinado com um tiro dentro da sua própria casa na noite do último sábado. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, a polícia encontrou a mulher da vítima, que disse que haviam acabado de chegar. A polícia investiga o caso e afirma que já existem suspeitos do crime. A agência de um banco em Ouroeste foi assaltada em plena luz do dia por 3 suspeitos. O crime foi hoje por volta do meio-dia. Eles renderam os vigias e um deles recolheu o dinheiro, inclusive dos clientes que estavam no local. Os criminosos fugiram em um carro preto sem placa, levando também as armas dos seguranças do banco. A polícia militar faz buscas na região para localizar os ladrões. O valor roubado não foi divulgado. Essas são as principais notícias da nossa região. Para você, uma ótima noite e até amanhã. E hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. 5 projetos estão na ordem do dia. Veja os destaques. Dentre os projetos de lei selecionados para a sessão desta noite está o de autoria do vereador Meidão, do PSD, que estabelece uma distância mínima de 5 metros de objetos que dificultem a visualização para a instalação de radares na cidade. Também será votada a proposta do Jura, do PT, sobre o funcionamento das farmácias. O vereador pede que elas cumpram os horários previstos na lei. Os parlamentares analisam ainda o projeto do Executivo, que regulamenta o uso de áreas no 7º Centro Empresarial. E outro projeto também do vereador Meidão denomina o Centro Administrativo da SAEV como Centro Administrativo Ambrósio Riva Neto, como forma de homenagear o engenheiro pelos serviços prestados à autarquia. Além de outros projetos que também serão analisados hoje à noite na Câmara. Lembrando que a sessão será aberta ao público. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. A TV Unifev transmite a sessão da Câmara na íntegra amanhã, logo depois do TVU Jornal, segunda edição. E uma das figuras mais respeitadas de Votuporanga completaria hoje 100 anos. Nasser Marão, pai do prefeito Júnior Marão, recebeu no último sábado uma homenagem. O evento reuniu parentes e amigos que lembraram o legado que o empresário deixou para a cidade. Nascido em Viradouro, São Paulo, em 26 de maio de 1916, filho de imigrantes libaneses, Nasser Marão chegou em Votuporanga no final da década de 40. Atuou no ramo de compra e venda de cereais, foi comerciante, empresário no ramo de tratores e máquinas agrícolas e agropecuarista. Além disso, era um apaixonado por futebol e exerceu cargos como, por exemplo, o de presidente da Associação Comercial e provedor por 12 anos da Santa Casa. Foi também membro do Rotary Club. Em 1969, casou-se com a professora Neide Tonani Marão, com quem teve 2 filhos, Nasser Marão Filho, o Juninho Marão, atual prefeito de Votuporanga, e Carlos Humberto Tonani Marão, o Carlinhos Marão, atual presidente do Votuporanga Clube. Para lembrar os 100 anos de seu nascimento e perpetuar a sua memória, o antigo busto instalado no frigorífico 4 Rios, do qual foi fundador, foi restaurado e instalado na avenida que fica na Zona Norte, que tem o seu nome, na frente da cidade universitária da Unifev. Uma das maiores contribuições de Nasser Marão para Votuporanga foi o incentivo à instalação de indústrias que contribuem até hoje para o desenvolvimento da cidade. Por conta disso, ele ficou conhecido como capitão das indústrias. Pessoas que conviveram anos ao seu lado lembram com emoção do amigo. Convivia com ele em todas as atividades que ele fazia, futebol, tudo, eu estava sempre junto com ele, me levava. O seu Nasser para mim foi o meu pai árabe, porque o meu pai era italiano e o seu Nasser é meu pai árabe, eu tenho 2 nacionalidades. Porque o que eu aprendi na minha vida foi de ensinamento, de profissionalismo, foi o seu Nasser que me passou. De fato, tive bastante convivência comercial com ele, amigável também da família dele, e é uma homenagem mais do que justa. Uma pessoa que defendia com unhas e dentes os interesses de Votuporanga. Se não fosse a existência do tio Nasser em Votuporanga, nós não teríamos uma cidade bela, linda como essa. Eu acho que vem solidificar e eternizar uma pessoa que realmente teve um trabalho extraordinário para a cidade. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga também participou da solenidade e falou sobre o homenageado. Estamos muito felizes porque foi instalado aqui em frente à nossa faculdade. Então é um orgulho para todos nós votuporanguenses.
Para os filhos, a homenagem perpetua a memória do pai, que sempre lutou pela cidade. Uma justiça, uma homenagem a uma pessoa que lutou e não mediu esforços em todos os quesitos, na área esportiva, na área Santa Casa, área industrial, toda a parte que envolvia a cidade, ele estava presente. É até difícil a gente falar um pouquinho, porque é filho, né, falando de pai, mas eu tenho certeza que é uma homenagem muito justa a uma pessoa que tanto fez por Votuporanga. Após a solenidade, o busto de Nasser Marão, juntamente com a placa que marcou a inauguração da avenida, foram descerrados com a presença de vários familiares, amigos e convidados. Nasser Marão morreu aos 75 anos. Ele foi vítima de um acidente automobilístico há 25 anos. E a farmácia Escola da Unifev completou 10 anos de prestação de serviço à comunidade agora em maio. E personagens de histórias em quadrinhos e mangás ganharam vida em um evento pra lá de inusitado, que é novidade por aqui. A gente mostra esse assunto já depois do intervalo. A farmácia Escola da Unifev completou 10 anos de funcionamento em maio. O núcleo, que é vinculado ao curso de farmácia da instituição, distribui remédios de graça à população e ainda mantém um profissional para orientar sobre o uso correto dos medicamentos. Seu Felício, todo mês, vem buscar o seu medicamento na farmácia Escola. Atende bem, 100%. E o senhor sai com o medicamento que precisa, né? Saio. Até aqui tudo bem. Já a dona Irene aproveitou para trazer aqueles remédios que estavam sem uso, guardados em casa. Passa aquela dor, eu já não vou usar mais, eu já vou pôr na sacolinha e já trago tudo aqui. De acordo com a farmacêutica responsável pelo espaço, em média são realizados 800 atendimentos mensais, como esses no local. E o trabalho não se resume apenas à entrega de remédios. As pessoas normalmente procuram medicamento, mas às vezes elas têm necessidade de saber como que vai ser o uso, fica com alguma dúvida sobre o horário de tomar, se pode tomar junto com algum outro medicamento também. A farmácia Escola da Unifev também conta com laboratórios, onde os universitários têm o contato direto com a prática. A farmácia Escola é de fundamental importância para o aluno, porque desde o início do curso ele já tem contato com a realidade profissional. Então serve como um cenário de prática para esse futuro profissional farmacêutico que sairá da Unifev. O professor conta que esteve presente em todo o processo de implantação da farmácia Escola e, após 10 anos, destaca a importância do serviço oferecido aos alunos da Unifev e a toda a comunidade. Ela foi idealizada pelo colegiado do curso, composto pela coordenação, no qual já fazia parte, e por mais alguns professores, já visualizando uma possível obrigatoriedade do MEC que passou a ser estabelecido somente a partir do ano de 2015. Que esse cenário foi obrigatório, passou a ser obrigatório. Então, de lá para cá, nós tivemos um ganho muito grande na formação dos nossos alunos, que eles saíram na frente de várias outras instituições que não possuíam a farmácia Escola. E Votuporanga recebeu neste fim de semana um tipo de evento que é novidade por aqui. Cheio de nomes ainda estranhos para o grande público e até para a gente, o Votu Otaku Fest foi no Clube dos 40 e chamou a atenção de muita gente. Um encontro para toda a família. A palavra otaku é um termo usado no Japão e em outros países para designar os fãs de animes e mangás. Entretanto, no Japão, o termo pode ser utilizado também para designar uma pessoa que tenha qualquer tipo de hobby e seja fã em grande excesso. O evento, que está na 2ª edição, é voltado para a cultura otaku, geek, nerd, gamer e fãs de histórias em quadrinhos, que participou se divertindo com o anime quiz, anime Q, cantado otaku, concurso cosplay e cospobre, a apresentação de Kung Fu e a presença de Éder Cosmaker e do dublador Ricardo Juarez. Esse evento aqui é muito importante, tanto para o pessoal aqui da região, que aqui não costuma ter muito, como para a moçada, que gosta assim, de série, anime, jogos, cultura oriental, etc. E também pelo cunho social, que esse ano a gente está ajudando aí a Santa Casa de Votuporanga. Um evento desse é importante para mostrar a arte, mostrar a admiração dos seus fãs
e, acima de tudo, para trazer alegria e diversão para todo mundo. E o Circuito Cultural Paulista trouxe uma atração especial para Votuporanga, foi no último sábado. Olá, eu sou Débora Duboc, sou cantriz no musical Sou Toda Coração. Você tá me ouvindo, Jazão? Já liguei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Eu partilho o palco com um grande pianista, o Jonathan Harold, que aliás também é um maestro talentosíssimo e muito bonito. E a gente fala e canta sobre o amor. Foi uma apresentação muito especial, a plateia esteve muito junto com a gente. E eu adoro quando a plateia está formada por essas idades diferentes, porque todo mundo sabe falar um pouquinho, né, sobre o amor, mesmo o menino de 14 anos, a menina de 15, que amaram pela primeira vez, a vovó, que já teve uma vida e sabe falar muito sobre o amor. O Circuito Cultural Paulista, que dá a possibilidade a nós, artistas, de circular pelo estado de São Paulo. Esse projeto tem que ser prestigiado. Toda vez que vê alguma produção, vem assistir, sai de casa, cria essa coragem e vem para o teatro, que eu tenho certeza que você vai ser presenteado com um bom espetáculo. A curadoria é muito boa. São nossas vidas, comédias sempre iguais, risados de mentira, caindo em nada. O Circuito Cultural Paulista leva mais de 20 espetáculos musicais de dança, teatro, circo e entre outros, para 110 cidades do interior e litoral paulista, entre elas Votuporanga, Fernandópolis e Santa Fé do Sul, cidades aqui da nossa região. E o tempo fechou no início da tarde e, apesar de rápida, a chuva caiu forte aqui em Votuporanga. Vamos ver como fica o tempo amanhã em Votuporanga e região com Nádia Martins? Olá! Nebulosidade variável e pancadas de chuva devem marcar esta terça-feira. Há possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em regiões isoladas do estado. Amanhã, na capital, o dia deve ser chuvoso e as temperaturas tendem a cair um pouco. Por lá, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Rio Preto, a tarde deve ser de céu aberto e a noite com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Em Votuporanga, o sol predomina durante a tarde, mas há previsão de chuva para qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Eu fico por aqui e até mais. E daqui a pouco tem o esporte e os gols da primeira vitória do CAV no Campeonato Paulista Sub-20. A gente volta já já. Atletas da Secretaria de Esporte e Lazer de Votuporanga e a Associação Votuporanguense de Atletismo, a AVOA, brilharam na 5ª corrida de São João neste domingo em Mirandópolis. Miriam Rodrigues foi a campeã na faixa etária de 20 a 29 anos. Cibele Schumacher também conquistou o primeiro lugar na categoria de 30 a 39 anos. Na faixa etária de 40 a 44 anos, dobradinha de Votuporanga, Jaciara Andrade ficou na primeira posição e Márcia Borba foi vice. Também houve pódio duplo na categoria de 50 a 59 anos. Maria Aparecida Souza Silva foi a campeã e Vera Zanco ficou com a medalha de prata. Na categoria acima de 60 anos, Isabel Rocha foi a primeira colocada. E na categoria masculina, Vitor Andrade conquistou o título de campeão na faixa etária de 20 a 24 anos. Herbert Caetano foi medalha de bronze na faixa etária de 40 a 44. Osmar Andrade também conquistou a terceira colocação, mas na categoria de 45 a 49 anos. Nas categorias acima de 50 anos foram campeões ainda da prova
Osmani Borba, Jorge Macaé e João Catarim. José Roberto Medalha ficou em segundo lugar na faixa etária de 50 a 54 anos e Adair Dias da Silva em terceiro, de 65 a 69 anos. Parabéns a essa grande equipe. E o Clube Atlético Votuporanguense venceu neste sábado a primeira partida no Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Assunto que você vê agora no Unisporte com Josiano Garofolo. Olá, muito boa noite, Ana Paula, todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, uma boa noite. Chegou o momento dos nossos destaques esportivos, final de semana aí muito movimentado. Começar falando da Votuporanguense, o time do Cavinho, o time que representa o time do Cave aí no Campeonato Paulista Sub-20 da Primeira Divisão, conquistou aí a sua primeira vitória e foi na Arena Plínio Marim em grande estilo. Jogando no último sábado, jogo às 3 horas da tarde, o time da Votuporanguense venceu o Oeste de Itápolis por 3-0, show aí do atacante Índio, que marcou por 2 vezes. O atacante Guilherme Índio estufou as redes por 2 vezes nesse sábado na Arena Plínio Marim. O primeiro gol foi anotado aos 20 minutos do primeiro tempo. O jogador recebeu a bola e ficou na cara do goleiro Paulo. E com tranquilidade escolheu o canto e abriu o placar. Os outros gols aconteceram na etapa final. Aos 9 minutos, Índio novamente mostrou força, recebeu e guardou 2-0. Aos 30 minutos, em outro contra-ataque, o Cavinho fez o terceiro gol. Neylor ganhou da zaga e bateu forte. Nos minutos finais, o time de Itápolis tentou diminuir, mas o placar ficou mesmo em 3-0. Primeira vitória do Cavinho no Campeonato Paulista. Parabéns aí ao pessoal do Cavinho, conquistou essa bela vitória na Arena Plínio Marim e o time volta a jogar agora no final de semana. Olha, num lugar que o torcedor do Cave não tem muita saudade não, lá no estádio Fortaleza contra o Barreto, jogo fora de casa no próximo sábado, mas aí o técnico Ailton tem a semana inteira para trabalhar e preparar o time aí para o próximo jogo. Estive lá na arena, gostei muito do que eu vi. A Votuporanguense começou o jogo um pouquinho nervosa, mas aí o gol do Guilherme Índio deu tranquilidade e aí o Oeste sentiu o golpe e a Votuporanguense controlou o jogo. Aliás, vários jogadores se destacaram e, aliás, a partida aí que foi acompanhada de perto pelo treinador Ito Roque. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, rodada boa para os paulistas aí. Palmeiras venceu, Corinthians venceu, Santos venceu bem e o São Paulo também conquistou uma vitória importante. Vamos começar aí vendo o jogo do Palmeiras, jogo com muita polêmica, teve lance de pênalti não marcado, teve, aliás, um pênalti marcado aí, o jogador do Flamengo deu uma bela defesa, poderia jogar até no gol do Flamengo aí, teve a questão do gás de pimenta. Vamos dar uma olhadinha nos lances aí. O jogo começou com um gol relâmpago, bem no início do jogo do Palmeiras aí, e um golaço, resposta do Flamengo, gol de empate, e aí no segundo tempo teve o lance do pênalti e o Palmeiras conseguiu aí o gol da vitória. Aliás, o jogador do Flamengo expulso no lance do pênalti, meteu a mão na bola, e aí o Jean bateu com tranquilidade, fez 2-1 para o Palmeiras, primeira vitória do Verdão fora de casa aí, que leva o Palmeiras ali pertinho do G4 ali, com 12 pontos. O time agora aparece na 4ª colocação. O Flamengo, por outro lado, caiu uma posição e ficou em 5º lugar aí, esse é o Flamengo contra a equipe do Palmeiras. Vamos falar agora do Corinthians. O André, tão questionado atacante do Corinthians aí, estava no banco de reservas e aí quando o Tite decidiu chamar ele, a torcida cornetou bastante e mandou ele correr. E tanto é aí que o Corinthians estava perdendo por 1-0 na Arena Itaquera para o Coritiba e foi o André aí que deu início a uma arrancada histórica aí do Corinthians, uma virada emocionante. Vamos dar uma olhadinha nos gols do jogo aí. O pessoal tava pegando no pé, o Negueba fez o primeiro gol aí, e aí no finalzinho o André deu um carrinho cheio de raça para completar o chute cruzado do Wendel, e aí o próprio Wendel aos 49 minutos de cabeça fez o gol da vitória, explosão de alegria na arena, o gol que deixou o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. Falar do Santos, o Santos estava meio cambaleando na tabela,
sem os principais jogadores aí, Lucas Lima, o Gabigol na seleção brasileira e também sem o Ricardo Oliveira. Precisava de uma grande vitória, o Santos jogou no Pacaembu nesse final de semana e venceu com facilidade por 3-0 aí a equipe do Botafogo. Aliás, Botafogo é o candidato seríssimo à segunda divisão. Não tem nada no time, não tem padrão nenhum, não tem esquema nenhum. É aquilo que a gente sempre fala, Vasco e Botafogo aí vão ficar se revezando na segunda divisão. Um vai para a primeira divisão, depois cai no ano seguinte e vice-versa aí. E o Santos conquistou essa bela vitória. E fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, quem entrou em campo foi o São Paulo. O São Paulo pegou o Cruzeiro e venceu por 1-0 aí. Vamos ver o gol marcado pelo Ítalo. O Ítalo entrou para tombar, escalou ele numa posição um pouquinho diferente, ele joga mais à frente, colocou ele meio que na função do Paulo Henrique Ganso, que está na seleção brasileira, e aí ele fez esse belo gol aí, único gol do jogo, para dar a vitória ao São Paulo. Então vamos agora aí conferir como é que foram todos os gols dessa rodada. Ó, o Atlético Paranaense fez 1-0 no Santa Cruz, Corinthians venceu o Coritiba por 2-1, Chapecoense e Fluminense empataram em 0-0, Santo 3, Botafogo 0, América Mineiro 1, Figueirense 0, vitória da Bahia 1-0 no Internacional. Olha só, o líder, até então líder do campeonato internacional, foi derrotado. Flamengo 1, Palmeiras 2, Grêmio 1, Ponte Preta 0. O melhor jogo da rodada, na minha opinião, Sport 4, Atlético Mineiro também 4 e Cruzeiro 0, São Paulo 1. Com esses placares aí, o Corinthians é o líder com 13 pontos, liderando por conta de critério de desempate. Em segundo, o Grêmio, depois terceiro, o Internacional, também com 13 pontos. Em quarto, o Palmeiras com 12, o Flamengo na quinta colocação com 10 pontos, o São Paulo com o mesmo número de pontos aí é o sexto, mesmo número de pontos, 10, a Chapecoense em sétimo. Em oitavo aí, o Fluminense. E na zona de rebaixamento está o América Mineiro, Cruzeiro, Coritiba e Botafogo. Como falei, muita coisa, muitos gols no nosso comentário esportivo de hoje. E a gente volta amanhã a falar de seleção brasileira que está disputando a Copa América e mais notícias aí da Votuporanguense. Tem novidade pintando. A gente volta amanhã. Obrigada, Josiano. E o TVU Jornal termina aqui. Fique agora com o programa Meio de Campo. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã. Até lá.